Vamos conversar sobre a sustentabilidade do clima organizacional favorável à gestão estratégica de pessoas em escritório parlamentar de apoio. O escritório parlamentar de apoio, o que é isso? Se nós buscarmos na literatura, não vamos encontrar um conceito definindo, mas trata-se de uma unidade desconcentrada, não é descentralizada, mas desconcentrada, uma vez que está dentro da mesma organização, da mesma instituição, uma unidade desconcentrada do poder legislativo. Os escritórios parlamentares de apoio são aqueles escritórios que os deputados localizam geralmente junto às suas bases eleitorais e ali é feita a interação com a comunidade que o elegeu. Então, nós, no caso, vamos estar tratando de um estudo de caso feito em um escritório parlamentar de apoio, localizado no sul de Rondônia, a 800 quilômetros da capital, ou seja, a uma distância considerável da sede do Poder Legislativo, e vamos falar sobre o clima organizacional favorável à gestão estratégica e as formas de que esse clima seja sustentável, ou seja, que ele se mantenha independentemente de quem esteja na função de gestor. Bem, feita essa primeira colocação do que é o escritório parlamentar de apoio, gostaríamos também de observar como ocorre essa desconcentração. Os deputados eles têm uma verba indenizatória, cuja gestão financeira eles próprios é quem que fazem. Essa utilização dessa verba pode ser feita para cobrir despesas tanto de gabinete, na sede do parlamento, quanto nos escritórios parlamentares de apoio. Da mesma forma, os deputados estaduais em Rondônia eles têm uma cota de verba de gabinete para remunerar as suas assessorias. Né? Alguns cargos fixos, chefe de gabinete, secretário executivo, secretário também de apoio do gabinete e, por outro lado, os assessores parlamentares que são remunerados a partir de uma distribuição dessa verba. Bem, quando falamos nessa desconcentração, estamos falando da área fim. Né? O escritório parlamentar de apoio é a base física para o diálogo entre o parlamentar e a comunidade que o elegeu. Mas é importante observar que, mesmo sendo essa unidade desconcentrada ligada à área fim, ela vai ter também funções de área meio, como, por exemplo, a pessoa responsável pelo controle das folhas de ponto, a pessoa responsável pela manutenção do espaço físico, o responsável por gerenciar despesas do escritório. Então, ela vai ter também o seu financeiro, o seu RH, né, em escala menor, obviamente, de acordo com essa microestrutura organizacional, mas é importante observar que no conjunto de pessoas que vão atuar dentro dessa unidade desconcentrada, nós vamos ter competências tanto da área fim quanto da área meio. A definição de assessor parlamentar é uma definição genérica. Todas aquelas pessoas nomeadas livremente pelo parlamentar são chamadas de assessores parlamentares. Ocorre que, em Rondônia, o Ministério Público fez um termo de acordo com a Assembleia Legislativa, não foi um termo de ajuste de conduta. O termo de ajuste de conduta ele é a posteriorístico. A conduta ocorre, se desvia, então ela é ajustada. Nesse caso, o termo de acordo ele foi a priorístico, né? Preventivo, digamos. E a partir desse termo de acordo, a Assembleia foi orientada a proceder a um ato administrativo definindo as atribuições dos assessores, que a gente não se sabia exatamente qual era o papel de um assessor parlamentar, a coisa ficava meio vaga. Né? E a partir daí se definiram quatro espécies de cargo, que são os assessores, de um lado, os técnicos, no outro nível, e os assessores e os assistentes, e temos também os assessores técnicos e parlamentares e os assistentes técnicos e parlamentares. Então, a princípio pode ser assessor ou assistente e pode ser técnico ou parlamentar. Nisso nós temos 4 espécies: assessor técnico, assessor parlamentar, assistente parlamentar. E ali naquele quadro que integra o anexo do ato administrativo número 7, são definidas algumas atividades, né, que competem a um e a outro, certo? Bem,
Quando vamos falar de gestão de pessoas, nós tomamos por base o curso Gestão Estratégica de Pessoas da Escola Nacional de Administração Pública, de cujo material didático a gente extrai que a gestão de pessoas deve ser resultado natural definido pelas condições, características, diretrizes e políticas emanadas da organização e, por essa razão, é necessário conhecê-la de forma profunda e abrangente. Então, nós não vamos poder aqui aprofundar tanto, nem abranger tanto o que é a Assembleia Legislativa como organização, mas vamos pegar os pontos fundamentais que esse curso da ENAP aponta ali, que são a missão, a visão e os valores. Bom, a missão é a razão de ser da instituição, a visão são as expectativas que ela tem para o futuro, os valores são como a instituição atua. Em alguma literatura se encontra também os princípios, né, que são aquelas bases imutáveis, enquanto que os valores eles são adequados ao momento e à situação. E nesse mesmo material se lê que cada área da organização deverá orientar-se por essa base para definir suas próprias visões e missões. Então, pegando aí, no caso, o escritório parlamentar de apoio, dentro da peculiaridade do mandato ao qual ele serve, foi feito um desdobramento, né, dessa missão e visão, e a gente observando que a Assembleia Legislativa, na verdade, não dispõe de uma definição do que é sua missão e visão. A gente extrai isso da Constituição do Estado, da Constituição Federal, e presume algumas coisas, mas, na verdade, ela não tem isso ainda estabelecido, e muito menos a Assembleia Legislativa de Rondônia tem uma política de gestão de recursos humanos definida. É importante observar que é um poder que já existe desde 1982, quando foi criado o Estado, até hoje não realizou um concurso público sequer. Há pessoas ali que são chamadas de estatutários, mas porque foram beneficiadas numa determinada situação jurídica da Constituição de 88 e passaram estatutários, mas não se submeteram a concurso público. Então nós temos ali pessoas nomeadas há mais tempo, que passaram estatutários, e pessoas que são nomeadas agora que não têm estabilidade estatutária. Não temos a figura do concursado. Bem, esse desdobramento, então, no caso do escritório parlamentar de apoio da deputada, que nosso estudo de caso, ele tem como missão, isso é o que nós conseguimos ver já no trabalho que é feito no escritório parlamentar de apoio, no gabinete, a definição da missão do mandato, no caso, defender por meio da ação parlamentar estadual os legítimos interesses da sociedade rondoniense. Visão, consolidar um modelo sustentável de representação popular no parlamento rondoniense. O que significa esse modelo ser sustentável? Significa que esse modelo ele possa se manter amanhã, mesmo não sendo esse parlamentar que esteja representando aquela população. Então foi definido um modelo, né? E também não seja um modelo que varie com situações, né? Seja um modelo efetivamente sustentável. Princípios, então, exemplaridade na observância da legalidade, da impessoalidade, da transparência, economicidade e eficiência no exercício da função pública. Sim, porque o parlamentar tem como uma das funções constitucionalmente definida exatamente fiscalizar as ações do governo. Então ele tem que ter um mínimo de exemplaridade para se legitimar para isso. Né? É muito complicado quando a gente vê as pessoas responsáveis pela fiscalização da gestão estarem cometendo abusos com dinheiro público. Como às vezes aparecem denúncias por aí, mantendo funcionários fantasmas em seu gabinete, participando, né, de coisas que não estão de acordo com aquilo que ele defende, pelo menos em tese. Bem, vamos falar agora dos valores, então. Esses são os princípios imutáveis, né? Os valores. O uso dos recursos tecnológicos em prol da transparência e controle social das atividades institucionais e interação permanente com a comunidade. Bem, nesse mesmo base de trabalho que a gente utilizou, que é o curso da ENAP, diz ali uma definição de cultura organizacional e fala que juntamente com as políticas e diretrizes, as pessoas conferem um caráter único e exclusivo à organização. Cada um traz sua carga pessoal, tanto em termos profissionais como psicológicos e sociais. Bem, então ali o que nós temos? Temos no escritório parlamentar de apoio pessoas em quase sua totalidade livremente nomeadas, não foram concursadas, né? E também elas não têm um vínculo permanente com a instituição, elas não sabem em que momento serão exoneradas,
não há uma estabilidade funcional. E isso, a cultura organizacional é essa, de completa instabilidade e, ao mesmo tempo, uma vinculação muito grande com o aspecto político. Né? Muitas vezes, aquelas pessoas que estão ali, o critério utilizado foi porque lá naquele ato administrativo número 7, que define as atribuições dos assessores parlamentares, diz que o assessor parlamentar ele tem que ter essa capacidade de traduzir para a população a importância do trabalho desenvolvido pelo parlamentar, né? E isso assemelha muito essa competência aí com a de um cabo eleitoral. Então é aquela mesma pessoa que às vezes no período eleitoral trabalhou como cabo eleitoral e depois ela é aproveitada integrando o quadro de assessores. Bom, essas pessoas têm seus anseios, algumas são até pré-candidatas, né, numa próxima oportunidade, se ela está assessorando o deputado estadual ali, na expectativa de, quem sabe, de ser candidata a vereadora. Né? Bem, vamos falar agora, então, sobre essa cultura organizacional, né? Que expectativas, que anseios, que vivências essas pessoas trazem. No caso em estudo, muitos deles são ex-vereadores, ex-candidatos a vereador, pessoas que têm já aquele traquejo no contato com o público. E se percebeu que, predominantemente, as pessoas que ali se encontram, elas têm essa priorização do aspecto político, mas tem um pouquinho assim, de resistência quando o assunto é o trâmite burocrático, quando o assunto é a observância de regras um pouco mais rígidas da administração pública. Peter Drucker, citado nesse curso da ENAP, e diz que o planejamento deve possibilitar a visão das implicações futuras das decisões tomadas no presente. Então, todo um trabalho de planejamento é feito porque gestão estratégica, ali é definido como planejamento estratégico mais gestão. Então, gestão estratégica de pessoas é o planejamento estratégico mais gestão de pessoas. E quando se fala em futuro, nesse segmento político, é preciso levar em conta o fenômeno eleitoral, né? Porque o pensamento de futuro está diretamente associado a isso. Então, nós temos dois marcos principais. Um é, a cada 2 anos, a eleição municipal. Então, o deputado ele deve demonstrar no desempenho do grupo político que ele integra que ele está bem. Isso é uma certeza maior que ele tem, que ali, há mais de 2 anos, ele vai ser reeleito deputado. Bom, então o planejamento, nesse caso, ele tem que levar em conta isso. Por quê? Porque o clima organizacional também, quando se aproxima a eleição municipal, a coisa balança, a coisa ferve. Então, é preciso que o gestor esteja atento para isso no caso do escritório parlamentar de apoio. Então, o planejamento, ali também se diz que é um recurso a ser assimilado e utilizado pela organização como um todo. Ora, se é como um todo, então é em todos os níveis hierárquicos. Né? O gestor do escritório parlamentar ele deve também conscientizar o parlamentar do planejamento que ele está desenvolvendo. Às vezes o parlamentar quer uma atividade, uma ação sendo desempenhada num tempo que não está de acordo com o planejamento. O gestor precisa, então, conscientizar não apenas os colaboradores do escritório parlamentar de apoio, mas também aqueles que estão acima dele hierarquicamente. E para garantir, então, esse envolvimento com todos os servidores, é preciso demonstrar uma firme decisão em utilizá-lo. Né? Não pode o gestor dizer uma coisa e daqui a pouco o parlamentar desdiz aquilo que o gestor disse. A coisa tem que estar afinada, ele tem que fortalecer o seu gestor e é preciso criar um clima favorável, conscientizando todos os níveis organizacionais de sua necessidade e benefícios, né? O que se consegue com aquilo dali. Bem, é importante também informar com transparência como o processo vai ocorrer. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, como está acontecendo. E oferecer todos os dados necessários e garantir assim a participação de todos de uma forma estruturada e organizada. Na análise que foi feita, usando aqueles 4 padrões comportamentais, executor, planejador, analista e comunicador, a gente vê que predomina naquele público interno o comunicador, que é aquele camarada carismático, com poder de persuasão, como falei, muitos são ex-candidatos ou mesmo ex-vereadores, e, por outro lado, o executor, né? Aquele camarada dominante, que gosta de desafios, gosta de ir para a rua e realizar as coisas.
tem um senso enorme de competitividade. Mas havia também planejador e analista. O que foi feito ali? Então, planejadores e analistas ficaram nas funções da área meio. Então, aquele camarada analista, ninguém melhor do que ele para receber os relatórios, né? Controlar as folhas de ponto. E, por outro lado, os comunicadores e executores ficaram encarregados do trabalho de campo. São ali 4 equipes externas, né, que realizam as chamadas reuniões comunitárias ou visitas parlamentares. Bem, então é preciso ter consciência também de que o simples conhecimento da missão organizacional não garante que ela seja concretizada. É preciso o direcionamento de esforços das pessoas. Então, daí redobra a importância de se distribuir as competências, né, conforme o perfil das pessoas. A adequação do perfil às atividades que realizam é fundamental. Também é importante a gente pensar no desenvolvimento profissional dessas pessoas e na construção das suas carreiras e nas formas de remuneração é preciso pensar também, sendo que não se tem um plano de cargos e carreiras para servidores comissionados. Então, é preciso pensar na carreira, preparando aquela pessoa para novas funções comissionadas também. Né? Para as organizações, onde o grande desafio do terceiro milênio é garantir sua sobrevivência por meio de todas as formas de atualização e modernização. Então, o grande desafio, né, garantir a sobrevivência. Isso para o político tem uma importância muito grande. Ele deve garantir sua sobrevivência a cada mandato. Então, é importante que a sua equipe esteja sempre atualizada, que os seus serviços sejam sempre modernizados. No caso, no nosso estudo de caso, essas equipes externas, elas desenvolviam seu trabalho sem conhecimento de uma do que a outra fazia, né? A competitividade estava sendo interpretada de uma forma, trabalhada de uma forma negativa entre as equipes. E, enfim, a situação não era muito favorável. O que se passou a fazer ali? Primeira coisa, diz lá na missão, valores, princípios, né, que um dos valores é o uso da tecnologia, né, o uso da tecnologia favoravelmente. Então, o que se fez? Se procurou trabalhar o uso da tecnologia, né, dando maior transparência e, com essa transparência, maior comunicação entre as pessoas. De que forma? Simples, barata, na verdade até gratuita. Foi montado um blog e ali são divulgadas as fotografias e os relatórios de cada reunião realizada. Com isso, garantindo também ao deputado cumprir com aquele compromisso que está lá no plano dele também, da sua visão de ser um modelo de transparência e de gestão. Né? Com esse conhecimento maior do que cada um faz, houve também uma troca de experiências entre as pessoas. Essa troca de experiências veio enriquecê-las, melhorando assim a cultura organizacional, consequentemente tornando o clima organizacional favorável à gestão estratégica mais sustentável. Elas passaram a entender, por exemplo, que elas têm que ter um propósito firme, que para atingir esse propósito, às vezes você pode fazer algumas mudanças, aliás, às vezes deve fazer mudanças, às vezes algumas ações devem ser abandonadas. Então, com isso, as pessoas compreenderam que as experiências que elas traziam, elas não necessitavam se repetir ali dentro do ambiente organizacional. Então, às vezes, aquilo que o indivíduo, como candidato a vereador, por exemplo, fazia e dava certo politicamente, não quer dizer que na função de assessor parlamentar de um deputado estadual ele deva repetir exatamente aquelas ações. Bem, analisando então o que se fez nesse caso, se verifica que o clima organizacional favorável à gestão estratégica, para que ele seja sustentável, é preciso construir uma nova cultura organizacional. Esse clima não basta que ele esteja sendo implementado a todo instante, seguidamente, pelo gestor, com esforços, né, com técnicas. É preciso que ele se consolide como uma cultura organizacional que torne sustentável, portanto, esse clima favorável à gestão estratégica. Muito obrigado pela sua atenção.